Quem tivesse estudado a CEPAL, estuda a CEPAL, aqui estamos diante de problemas estruturantes da economia que precisam de reformas estruturais. Percebe? É claro que a CEPAL tentou isso, mostrou, foi o limite avançado, só que 59, com isso eu queria, mostrou que as massas se interessavam pela reforma agrária e que o negócio funcionava. Mas quando as massas começavam a fazer a reforma agrária, elas começavam a adquirir consciência. Naquela época, que era uma época lúcida, as pessoas adquiriram consciência, não essa bobagem que se diz hoje aí que elas se empoderam. Eu nunca vi coisa mais idiota. O sujeito está empoderado. Eu nunca consigo me empoderar, eu gostaria de ter, assim, poder eu estar lá na presidência da República comandando o exército, aí esse é poder. O resto é uma bobajada de quinta que 15 minutos com o analista lacaniano ele já te destrói. Meu filho, tu não tá empoderado, tu está com um problema mais sério que eu pensava. Entendeu? Então, as pessoas não estavam se empoderando, elas tinham consciência. Elas adquiriam consciência sobre o processo histórico, consciência das massas, consciência dos processos, consciência do que era o Estado. Não é? Depois teve essa regressão, todo mundo ficou assim empoderando, em que é oprimido, totalmente oprimido, empobrecido, sem poder, sem coletivo, empoderado. Temos então empoderado. Empoderado é enfrentar, sei lá o que, alguém no corredor, bobagem, assim, nada. Então, quando as massas começaram a adquirir consciência, elas abraçavam as reformas. E a reforma não era uma política pública abstrata tocada por ministro. Elas ganhavam consciência nas classes sociais que começavam a reivindicar. E quando começavam a reivindicar, começaram a discutir que podiam fazer a reforma agrária e eliminar o latifúndio, e começaram a pensar que também dava para fazer isso nas fábricas. E logo começaram a dizer que dá para construir outro Estado. E daí começaram a ver que dava para enfrentar o imperialismo e o investimento estrangeiro e as multinacionais. E começaram a ver que as possibilidades eram infinitas e que, em lugar de fazer um desenvolvimento capitalista tal como o britânico, elas podiam começar a discutir uma alternativa ao sistema, que era o socialismo. E quando a Revolução Cubana disse que o socialismo é possível na América Latina, começa em 59, os barbudinhos de Sierra Maestra declaram o caráter socialista da Revolução somente em 62, quando os Estados Unidos, com o Kennedy, não era com o Trump, viu? Tem um pessoal que acha que o Trump e o Bush, não, com o Kennedy, o simpatiquinho da Jack, do charme, do glamour e da família, e não só do Kennedy, do procurador, o Robert, o Bob, o pessoal já mais intimidade, já Bob, entendeu? O pessoal já vai tendo intimidade. Esse imperialismo glamorizado dos democratas apoiou a invasão de Cuba, ali nas Barbas. Não é? Então, o que aconteceu? Na América Latina começou a nascer uma consciência gigantesca, primeiro que os Estados Unidos não apoiariam nenhuma dessas reformas estruturais. E não só não apoiariam essas reformas estruturais, como conspirariam contra. E começaram a olhar o horror guatemalteco de 54, a matança generalizada, a perseguição de todo sindicalista, de todo líder agrário, de todo líder indígena, uma venda das terras e a presença da United Fruit, das companhias internacionais e o peso delas, o poder de corrupção das multinacionais, dos tribunais, dos presidentes, do parlamento, do sindicato, e etc. e tal, violentíssimo. E quando isso não bastava, a própria intervenção das tropas estadunidenses, como é abundante na América Central. Começaram a botar e colocar assim, um outro desenvolvimento não é possível. Ou quase assim, é possível, a gente só não garante que é melhor. E aí se aprofundou, mais do que um processo de emancipação, aprofundou o processo da dependência e ganhou musculatura, evidência, aquela formulação do Frank que eu coloquei ontem aqui, que é, haverá desenvolvimento na América Latina? Haverá. Qual desenvolvimento? O desenvolvimento do subdesenvolvimento. Nós seremos cada vez mais subdesenvolvidos.
modernizados, com economia, com técnica, com espaço urbano, com comércio exterior, com tudo que vocês imaginarem. E um país cada vez mais subdesenvolvido, cada vez mais afirmando uma posição da Divisão Internacional do Trabalho ultra-regressiva, vinculada à exportação de produtos agrícolas e minerais, vai ter uma resposta tecnológica para o tema do campo, vai ter uma resposta tecnológica e capitalista para o problema agrário, vai ter tudo isso, etc. e tal, vai ter incorporação do espaço urbano, e etc. E uma dependência nunca vista antes. O que importa reconhecer? Que aquelas reformas cepalinas foram o auge da consciência burguesa. Mas quando a consciência burguesa e alguns setores do capital apoiaram aquelas reformas e viram que os trabalhadores iam para além das reformas, eles puxaram o freio de mão e disseram, não, aqui vamos estabelecer aquilo que, em homenagem ao Florestan, ele elaborou aqui, tirando de Marcuse, obviamente, que é uma contra-revolução permanente. Então o que o Estado faz? Esteriliza o poder da reforma e coloca como contra-reforma. A ditadura utilizou amplamente o Estatuto da Terra, na questão agrária, para a expansão do latifúndio, para a expansão do controle das multinacionais da agricultura brasileira, etc. Não tinha mais nenhum caráter feudal na agricultura brasileira, nem antes de 64. Virou uma agricultura de tipo capitalista, moderna, ultramoderna. Ninguém pode pensar nada mais moderno na agricultura capitalista. E terrível. Então, as reformas estruturantes da CEPAL foram abandonadas pela ação do imperialismo e pelo temor da burguesia em fazer essas reformas com participação popular, porque poderia dar em outra Cuba. Não é o Fidel que exportava a revolução. Não, é que as massas começaram a olhar e disseram, opa, as massas ganham consciência. No esquema do Guerreiro Ramos, abandonam a consciência ingênua e vão adquirindo uma consciência crítica, vão participando politicamente, vão ganhando mobilização, vão ganhando força política e vão impondo à classe dominante derrotas. E a classe dominante vai aceitando até que um limite, depois ela atua para mudar a correlação de forças com as ditaduras, etc. Então veja que aí se apresentou um problema, a dependência ficou em escala muito maior, e apareceu a longa noite de terror na América Latina, que foram as ditaduras militares. As ditaduras, portanto, são uma reação da classe dominante contra o grau de consciência das massas na América Latina. Não veio por causa da maldade dos milicos, porra. Não veio porque tinha um ditador, um embaixador cretino, conspirava, etc. Também veio por tudo isso. Mas veio sobretudo porque as massas ganharam consciência e começaram a dizer, nós vamos transformar concretamente isso aqui numa outra opção. E colocou o tema do socialismo na América Latina. Interrompo dizendo o seguinte, veja que contraste com a situação atual. Na década de 60, é uma década da rebeldia. Por quê? Porque as massas ganharam consciência histórica dos seus problemas. Não tem a ver com participação cidadã, com cotinha disso, com migalhazinha de programas sociais ali. Não tem a ver com isso, tem a ver com grandes reformas que mudam tudo. Veja que o horizonte utópico da burguesia, com a CEPAL, era muito mais ambicioso do que atual. E o horizonte utópico das massas era muito mais amplo do que atual. Nós nem entramos lá. Então, companheiros, nessa segunda parte da nossa jornada, depois, ao final, nós abrimos para as perguntas. O Guerreiro Ramos já esgotou na livraria, né? Mas ainda temos New Lorix, alguns poucos exemplares, né, que não devem durar o dia de hoje. Então, se alguém tiver interesse em adquirir um livro, está ali o Caian, por favor, sinalize como tal, que é o responsável pela venda dos mesmos, certo? Passo a palavra então para o professor Nildo Rix, para que continue a sua explanação e a gente encerre da mesma forma, né, triunfante que no dia de ontem. Bueno. Então, o que eu queria mencionar adicionalmente aqui para a gente fazer então uma sessão de perguntas e respostas é o seguinte. A CEPAL continua como um órgão da ONU realizando estudos sobre a realidade brasileira, sobre a realidade argentina. E continua sendo uma fonte de pesquisa obrigatória
para todo aquele que pensa a América Latina. É claro que nessas últimas décadas, aquele ímpeto criativo da CEPAL, como escola de pensamento, foi gradualmente se dissipando. E a CEPAL foi perdendo vitalidade, foi perdendo rigor nos seus estudos, a base metodológica da CEPAL foi empobrecendo. O último informe que, bom, ocorre com todas as instituições, a velha guarda que formou esse reformismo cepalino foi morrendo, foi desaparecendo, mas também contou o fato de que a CEPAL, como organismo submetido aos governos, na medida em que os governos vão mudando, os humores da CEPAL também mudam, não tão rapidamente, não é uma substituição automática, como se chegasse um governo e tira todo mundo. Mas existe na América Latina o que eu chamo de uma espécie de um pêndulo latino-americano. Esse pêndulo latino-americano, quando se move para a esquerda, em geral o continente vira mais ou menos para a esquerda. Quando se move para a direita, vira mais ou menos para a direita. Assim, a América Latina tem uma unidade que está sempre atravessada por uma enorme diversidade de situações. Sempre. Observar essas diferenças todas não anula um postulado básico, que é entender a América Latina como uma determinada totalidade. E a CEPAL, na medida em que as figuras que lideram vida, né, Celso Furtado, Prebisch, eles foram perdendo vitalidade analítica, foram figuras que morreram com 80 anos, foram perdendo aquela capacidade, aquele certo sentido de missão e também essa primeira geração de economistas da CEPAL era gente que não era o economista de formação de influência neoclássica, eram sujeitos que, por exemplo, valorizavam muito a economia política, tinham boa formação na neoclássica, conheciam a neoclássica, como Prebisch, eram neoclássicos, abandonaram isso, mas eram economistas que tinham imenso apreço pela história, como disciplina, como formação. Aqui no caso concreto do Celso Furtado, por exemplo, a influência brodeliana no Celso Furtado é gigantesca, né? E ele mesmo, desde sempre, se entendeu, em grande medida, também assim como uma espécie de historiador econômico, né? A Formação Econômica do Brasil, por exemplo, é um livro que tem essa vocação expressa, essa pretensão expressa. Então, quando essa geração de economistas foi desaparecendo, foi perdendo ímpeto, e começou, sobretudo a partir de 79, 80, 81, 82, essa grande leva de governos expressamente de direitas, né, que começa na Inglaterra, de Thatcher, e depois vai para janeiro de 81 nos Estados Unidos com Ronald Reagan. Tudo isso aí vai afetando e vai mudando radicalmente. Né? E a CEPAL foi perdendo vitalidade também. E chegou um momento que a CEPAL ficou claramente uma CEPAL em que o desenvolvimentismo era muito pálido. Era quase uma CEPAL abertamente neoliberal. Agora, a CEPAL começou a se abrir um pouco mais, eu digo agora nos últimos 10 anos, começou a se abrir um pouco mais, mas nunca retomou aquela vitalidade, aquela ousadia e aquele projeto burguês que expressou nos anos 60 e nos anos 70. Isso tem correspondência também com uma expressão de classe na América Latina. Depois da Revolução Cubana, as classes dominantes na América Latina abandonaram por completo qualquer ilusão sobre promover reformas na América Latina. Não é?
E aí opera isso contraditoriamente. As massas aspiram por reformas, reforma da escola, reforma do sistema de saúde, reforma urbana, precisa de reforma para tudo, as massas abraçam isso, mas as classes dominantes não podem dar mais isso. Organizam uma contra-revolução permanente contra as classes subalternas, contra as classes populares e abertamente em favor do capital. Aquele projeto da industrialização foi completamente abandonado, então eu aproveito esses 20, 25 minutos aqui para, hoje pela manhã, no debate aqui na Faculdade de Direito, do Centro Acadêmico, os alunos perguntaram, bom, e a industrialização? Se bem, a industrialização se fez. Os países latino-americanos, o Brasil é um país industrializado. Como? Bom, em primeiro lugar, aquilo que na CEPAL, por exemplo, era Estado, burguesia industrial e capital externo, sofreu uma alteração gigantesca. Em favor de quem? Do capital externo. O capital ganhou uma proeminência, o que nas primeiras versões ele era um aporte complementar, passou a ser decisivo. O grau de internacionalização das economias latino-americanas é extraordinário. Não só de maneira voluntária, como no caso do Brasil, ou outros induzidos por um tratado de livre comércio, como o caso mexicano. Se pegar as três grandes economias latino-americanas, o México, o Brasil e a Argentina, vocês podem ver o efeito devastador do Tratado de Livre Comércio na economia mexicana. A ponto de que todo o setor, por exemplo, comercial dos supermercados, etc., é estrangeiro. Completamente estrangeirizado. O setor de supermercado. Não é? A única coisa que resta nacional lá no caso do México ainda é, em alguma medida, o sistema bancário. Os bancos ainda estão nas mãos de alguns setores, mas o grau de internacionalização da economia mexicana é muito profundo. E algo semelhante ocorre no caso da Argentina e algo muito claro ocorre no caso brasileiro. Não só uma diminuição. Hoje estava aí o Márcio Postman, li uma entrevista dele, em que ele diz que ele pega o dado de 2014, que é uma conveniência petista, ele diz, de 2014 para cá, a participação da indústria no produto baixa de 14 para 8, mostrando claramente uma tendência regressiva com o impeachment. Só que isso começa em 94, e isso não é tudo, porque a participação da indústria no produto ainda oculta um dado mais catastrófico ainda, que é a participação da indústria nacional no produto, que é mais baixo ainda. Então, uma estrangeirização quase completa da economia. De tal maneira que aquela proposta cepalina de fortalecer uma burguesia industrial latino-americana, nacional, portanto, ela se esfumou completamente. E aquilo que se chama neoliberalismo, que na verdade é a força da lei do valor não falseada pela ação estatal, ela foi responsável por esse processo de internacionalização. Na medida em que o Estado não é forte o suficiente para arbitrar o funcionamento da lei do valor em favor de frações do capital na periferia capitalista, a estrangeirização é uma consequência absolutamente necessária do que se chama liberalização ou neoliberalismo. Então, amplos setores, o que é no final, visto desde a perspectiva cepalina, as propostas do governo Lula e do governo Dilma, especialmente, de eleger alguns grupos, então, as empreiteiras, a indústria da carne, etc. e tal, como grupos em que a burguesia poderia ter uma proeminência ou até ganhar o mercado internacional, como foi o caso da Friboi comprando unidades nos Estados Unidos, etc. e tal, ela é, do ponto de vista de um projeto cepalino, anedótico, porque está em setores de indústria de baixa densidade tecnológica, vinculados à extração de produtos agrícolas e minerais, sem transcendência tecnológica de ponta, sem pensar os setores estratégicos da economia para um processo de acumulação endógena, porque o tema da CEPAL é um processo de acumulação endógena. Aquilo que o Celso Furtado, de maneira muito ideológica, dizia internalizar os centros de decisão da economia.
E o que nós estamos vendo nos últimos anos, de maneira acelerada, todos os governos estão nessa, é precisamente um processo de aprofundamento da dependência. Não basta, nesse sentido, ter força em alguns grupos, como na indústria da carne, na indústria da construção civil, ou se quiser até, eu estava discutindo com o exemplo mais nobre dos petistas, que é recuperar uma indústria naval. Porque mesmo essa indústria naval é um setor de siderurgia, metalurgia, etc., primário. Quando tem que discutir o tema da dependência tecnológica, ele é ineludível hoje. A CEPAL, que tem a dizer sobre o tema da dependência tecnológica hoje? Nada, não diz nada. Então a CEPAL se transformou numa instituição de pensar um projeto global e quase como uma espécie de Banco Mundial não tão ortodoxo, no sentido que o Banco Mundial vai lá e pega uma experiência da Malásia sobre como melhorar escolas públicas de segundo grau e coloca no seu site, todo mundo, e vai lá e pega uma das Filipinas e etc. Tal. Pega de outro país africano e coloca lá. E pega de um país do Oriente Médio e coloca lá. E pega de um país latino-americano e vai. Fica quase como consultoria de política pública. E a CEPAL reduziu a sua ambição. Essa redução da ambição. E o último seminário que eu participei como convidado na CEPAL foi, sei lá o quê, uns 8 anos atrás. E é uma reunião basicamente burocrática. E claro, fui convidado não oficialmente pela CEPAL, mas por alguns sujeitos mais de esquerda lá dentro que fazem uma discussão específica. Então, por exemplo, um estudo da CEPAL sobre as transnacionais na economia latino-americana. Não existe um estudo forte, sistemático, que ele dissesse, bom, aqui estamos diante de um problema. As multinacionais são um problema para a economia latino-americana. Percebe? A CEPAL nem pauta isso, de tal maneira que nem a CEPAL pauta isso, quer dizer, o tema do capital externo. O que ela trata? O investimento estrangeiro direto, e mostra lá o investimento estrangeiro direto, as tendências, etc. Mas não pauta como pautou nos anos 60 e parte dos anos 70, o problema do investimento estrangeiro direto. Onde ele se localiza, as funções, etc. E tal. Isso empobreceu. Também o empobrecimento da CEPAL tem a ver com o empobrecimento da formação do economista. Quer dizer, se a gente pensar em perspectiva histórica, a formação do economista, as faculdades de economia, é do empobrecimento gigantesco. E o sistema de pós-graduação é a vanguarda desse empobrecimento no terreno da economia, porque é basicamente o predomínio da neoclássica. Quero dizer para vocês que nós temos, no caso da economia, tem uma coisa que é o seguinte: a seleção para os mestrados e os doutorados em economia é uma seleção nacional. Então tem 2 cursos que até onde eu sei que são assim, administração e economia. Então, lá nos cursos de economia, na seleção da ANPEC, da Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação, que é, diga-se de passagem, um sistema de pós-graduação organizado pela Fundação Ford e pela Universidade de Vanderbilt nos Estados Unidos, que é um horror, não preciso dizer. Se fosse de Harvard também seria um horror. O que acontece? É uma formação em que o aluno tem que ser bom em métodos quantitativos, em matemática, tem que dominar a neoclássica, além disso tem que saber algo de Keynes e algo de Marx. Então imagina, o cara tem que ser bom em absolutamente tudo. A prova está centrada, via de regra, nos programas da neoclássica. Alguma sede, pode atribuir um pouco mais de peso para a economia brasileira, que é o que faz a Unicamp, por exemplo, faz a Universidade do Rio Grande do Sul, algumas universidades fazem isso. Mas a norma é um economista cabeça de planilha, então que acha que com a matemática pode recuperar o caráter científico da disciplina, que virou uma ideologia completa. Então ele se refugia nos modelos matemáticos. E ali, cada vez que se refugia no modelo matemático, se afasta cada vez mais da realidade. Ou fica analisando uma coisinha da realidade ali. A CEPAL começou a contratar durante os anos 80 e os anos 90 economistas com essa feição. Então o empobrecimento da CEPAL, técnico da CEPAL, corresponde a essa transformação real na economia latino-americana, que foi o aprofundamento da dependência, uma
uma predominância do capital externo, a internacionalização da indústria e aquele fenômeno que eu acho mais importante de todos, de espetar a CEPAL com a concepção do Gunder Frank, que ele já chamava nos anos 70 de uma, quando ela estava no auge, o André Gunder Frank dizia assim, essa é uma lumpenburguesia. E aquilo que era uma crítica se transformou numa profecia terrível, porque se vocês observarem o peso da burguesia, especialmente da burguesia industrial, na economia latino-americana, nos vários países, em vários setores, ela foi dançando sob uma tampinha de garrafa. Começou num salão grande e foi indo. Percebe? É nesse sentido que, sem agitação, eu digo sem pestanejar. FHC, Lula, Dilma e Temer são todos iguais. Percebe o que é o que eu quero dizer aqui? Onde é que eles são iguais? Naquilo que é estruturante, naquilo que muda a vida mesmo. É claro que você diz assim, não, Anildo, mas o cara está cortando, vai cobrar mensalidade na pós-graduação. Ele é pior que a Dilma, que o Lula. Mas isso, francamente, isso é bom para nós, para vocês que vão fazer pós-graduação. Nós já fizemos, pode privatizar. Porque eu quero dizer o seguinte, é bom para aquelas pessoas, só que não resolve. Não resolve. Eu quero dizer o seguinte, a CEPAL tem uma ambição burguesa, percebe? Em resolver os grandes problemas com as grandes reformas. É isso que desapareceu da sociedade latino-americana. E a burguesia não voltará a colocar esse horizonte utópico ambicioso. Quem pode colocar são as massas. Percebe? As massas que podem colocar. É a Revolução Brasileira que pode colocar. Ou não haverá. Não haverá. Então, todos esses debates sobre política pública que nós tivemos nos últimos tempos, então tem um debate sobre agricultura familiar. Ah, que bom, todo mundo se engana. E cadê a reforma agrária? Não, essa acabou. Tem política para a agricultura familiar. Ah, que simpático, que bom. Então, e nós vamos, e vai entrar o Câmara Cascudo com a ode da mandioca, maravilha. Mandioca. Foi uma coisa que a Dilma tocou certo depois, que ela não é firme. Ela não é firme, não é nem ela, nem Lula, nem esse petismo que está aí, não é? Devia ter dito mandioca. Eu digo lá, eu dou economia política, eu digo, mandioca, como diz o Câmara, a rainha do Brasil. Nós vamos alimentar nosso povo com o quê? Com mandioca. De manhã o quê? Mandioca. No Nordeste já está tudo na macaxeira, como é que chama? Na tapioca já está encaminhado. Aqui no Sul, que vai ser lá em Curitiba, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas no fórum, com aqueles juizecos lá, vai ser só mandioca. Em todos os sentidos. O que eu quero dizer é o seguinte, mandioca. Agora veja assim, o pessoal pega meio folclórico, o meu amigo Gilberto Vasconcelos, que é um homem extremamente culto, ele fala disso. E eu digo o seguinte, porque ele leu muito o Silva Mello, que é um médico muito culto, que escreveu várias coisas, A Superioridade do Homem Tropical, publicado pela editora Zahar, o primeiro livro que destapou o tema da importância da amamentação da mãe para o filho contra a Nestlé. Percebe? Agora tem campanha que tem que amamentar. Imagina, o Brasil campeão, acho que mundial, de cesariana. Isso é um escândalo. Entendeu? Então, o feminismo que não incorpora isso, o feminismo que não incorpora o Silva Mello, é um feminismo que eu chamo de feminismo Marta Suplicy, de quinta, isso não serve para nada. Tem que ser um feminismo Rosa Luxemburgo, Silva Mello, esse feminismo revolucionário, que coloque as questões. Por que eu estava dizendo isso? Por causa, se tu analisa a economia política inglesa, tu vê que a batata foi fundamental para o processo da Revolução Industrial. E nós, com o processo de emancipação social, teria que ser na mandioca. Por quê? Porque a mandioca não consome $1. Percebe? Já viram como é que planta a mandioca? E coloca, dá. Eu vi isso lá em Floripa. Que mandioca nasce uma maravilha. Então, pode ter um padrão alimentar extraordinário. O Silva Mello colocou esse sistema, né? O Silva Mello escreveu sobre o Nordeste, tudo isso. Então, os economistas foram empobrecendo, não incorporaram mais nada. Então, a indústria resolveu o problema da alimentação, está aí, você viu que resolveu magnificamente bem. Ontem nós comendo uma linguiça, tinha 3 quilos de papel com 4 de plástico junto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte,
essa ambição da CEPAL, quando a burguesia foi se transformando cada vez mais lumpen, a CEPAL foi perdendo vitalidade. Percebe? E essa burguesia cada vez tem menos necessidade de pensar a Revolução Brasileira. Aliás, é contra ela que ela atua.